Meus queridos irmãos, hoje nós estamos celebrando 30 anos de organização da Igreja Presbiteriana do Jardim América. Começamos essa celebração, na verdade, ontem. E eu trouxe para a nossa reflexão dessa noite o texto do Evangelho de João, capítulo 15, versos de 1 a 8, um texto bastante conhecido e que nós iremos refletir nos próximos minutos. O texto diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Meus amados irmãos, nós podemos começar analisando esse texto, identificando quem é quem no texto. O texto é muito claro desde o seu começo. Ele fala que Jesus é a videira. Percebam essas associações aí no verso 1 e no verso 5. Ele fala que o Pai, o Deus Pai, ele é então, nessa ilustração de Jesus, o agricultor. E aí nós pensamos quem que nós somos nessa história. Jesus nos diz no verso 5. Quem nós somos? Vocês são os ramos desta videira que é Jesus, os ramos desta videira que é cuidada por este agricultor, que é Deus o Pai. Eu quero começar dizendo para você que em 30 anos da história da Igreja do Jardim América, nós sempre fomos ramos. Agora, sabe o que vai acontecer a partir de hoje e pelos próximos 30, 60 anos da Igreja do Jardim América? Nós vamos continuar sendo ramos. Meus amados irmãos, isso é muito interessante, porque isso nos lembra que a igreja é um organismo vivo. A igreja não é este templo, a igreja não é este espaço. A igreja não se reúne no domingo de manhã e domingo à noite. A igreja somos nós. E nessa relação de organismo vivo, que é a igreja, Jesus Cristo sempre será a parte principal. Nós seremos partes secundárias. Nós seremos membros deste organismo vivo. Paulo usa essa ilustração. Paulo gostava de utilizar muitas ilustrações. Ele fala do corpo, em que Cristo é o cabeça e nós como membros desse corpo. Paulo aprendeu a usar essas ilustrações com Jesus. É marcante quando nós lemos os evangelhos que Jesus, enquanto homem, enquanto Deus, ele se utilizava de imagens para ilustrar os seus ensinamentos. Provavelmente Jesus estava embaixo de uma videira. Talvez não uma videira como esta, dos tempos modernos, mas uma videira da Palestina, no século I. Mas essa imagem nos ajuda a imaginar Jesus, quem sabe caminhando, ou quem sabe parado embaixo de uma videira. E ele quer explicar para os seus discípulos o que é a igreja, qual o relacionamento que nós temos com Deus Pai, Deus Filho e até Deus Espírito Santo. E então ele olha para o lado, ele olha para cima, ele vê uma videira. E ele se utiliza dessa videira. Essa semana estava eu e Sandro na casa do Manuel.
E quem conhece a casa do Manuel sabe que lá tem uma videira bonita, né? E estávamos ali, estávamos falando, poxa, que bonita, que beleza, que sombra gostosa. E aí o Manuel foi mostrar para a gente os detalhes, o que ele fez, como é que ele plantou. Nós vimos aonde nasceu aquela videira que se estendeu praticamente pelo quintal todo. Jesus utilizou dessa imagem, e as imagens são fantásticas, principalmente para a nossa memória, mas mais importante que as imagens é o ensinamento, o significado. E aí eu quero caminhar com você na seguinte reflexão. 30 anos é uma marca importante na vida de qualquer pessoa. Você que já completou 30 anos, lembre-se de quando você completou 30 anos. E que você que está prestes ou está longe de completar 30 anos, pense na expectativa que talvez você tenha de como estará a sua vida, aonde você estará, qual a formação, qual o trabalho, estará casado, não estará casada, qual será a situação financeira, qual será a situação do mundo. Qual era a situação financeira quando você tinha 30 anos? Qual era a situação do mundo? Percebam, num mundo em que a maturidade do ser humano está cada vez mais tardia, nós poderíamos, sem sombra de dúvida, afirmar que no mundo pós-moderno, 30 anos é a idade em que uma pessoa atinge a sua maturidade. Eu sei, segundo as leis, são 21 anos, mas quando a pessoa completa 30 anos, normalmente é quando ela se vê, quando as pessoas a veem como um adulto de fato. Agora ele é um adulto. Agora ele completou 30 anos. Na vida de uma igreja, não é diferente. Nós temos igrejas bebês, igrejas crianças, igrejas adolescentes, igrejas jovens, igrejas adultas, estamos chegando nessa fase. E temos igrejas idosas também. Essa é a realidade do mundo. Cada igreja, como cada pessoa na sua faixa etária, cumprindo a sua missão, abençoando e sendo abençoado com o seu perfil, no seu contexto. Não há melhor nem pior. Há igrejas e pessoas que Deus usa para a sua glória. Agora, normalmente quando nós completamos 30 anos, nós fazemos uma avaliação da vida. A gente olha para trás, já foram 3 décadas. E a gente pensa, puxa, o que eu já fiz até aqui? E também nessa mesma reflexão nós tomamos decisões importantes para o futuro. Fazemos um planejamento estratégico. Poxa, agora eu já estou com 30 anos. E algumas coisas passam pelas nossas cabeças. Como situação financeira, trabalho. Eu já fiz faculdade, eu estou fazendo pós-graduação. Qual o momento de vida que eu estou vivendo? É interessante porque normalmente a pessoa está vivendo uma realidade aos 30 anos, muito diferente da sua realidade aos 10 e aos 20. 30 anos de idade é uma marca de transformação. É uma marca de mudanças na vida de uma pessoa. E quando nós falamos em mudanças no século 21, nós não podemos nos esquecer que nós vivemos tempos de mudanças extremamente drásticas, extremamente rápidas. Nós pensamos sobre finanças e estávamos há 2 anos ou há 1 ano atrás comendo do bom e do melhor e vestindo do bom e do melhor, e passou 1 ano e nós estamos em crise. Quando nós pensamos em trabalho, nós tínhamos um trabalho, nós não temos mais. Quando nós pensamos em estudo, quando nós pensamos em cônjuge, em casamento, isso são coisas que se pensam quando nós completamos 30 anos. Eu estava vendo uma reportagem na Globo News, do Jorge Pontual, um repórter que mora já há muitos anos em Nova York, e ele falava da geração dos millennials, né? A geração dos milenares, seria a tradução mais literal. É a geração atual que está nessa faixa dos 30 anos. E a reportagem dizia que na história das últimas décadas nos Estados Unidos da América, essa é a primeira geração que encontra uma realidade de vida que não é uma realidade progressiva com relação à geração anterior. Os Estados Unidos vêm por décadas crescendo, se desenvolvendo em uma geração melhor ou sob melhores condições que outra geração, até que a geração que nós estamos vivendo, ela estagnou.
ou quase deu um passo para trás. E isso traz diversos desafios. A vida da igreja não é diferente. Nós não, apesar de toda o agradecimento, a glória que nós damos a Deus pelo movimento da Reforma Protestante no século XVI e o resultado, os frutos da Reforma por meio dos puritanos, por meio da evangelização ou a colonização dos Estados Unidos e esses missionários americanos que chegam no Brasil, embora a gente reconheça o papel fundamental de Deus na vida dessas pessoas, em cada um desses momentos, até chegar aos nossos dias, nós temos que admitir. Nós não vivemos os dias de Lutero, os dias de Calvino, os dias de John Wesley, os dias de Martyn Lloyd-Jones. Nós vivemos o século XXI. E no século XXI, nós temos que olhar para trás e olhar para frente, para nós caminharmos os próximos 30, 60, 120 anos, enfim, até quando Jesus voltar. O que eu quero dizer para você é que nós estamos em momentos de transformação. A igreja do Jardim América está em momento de transformação. Não é uma transformação imposta, é algo natural de uma igreja saudável que completa 30 anos. Porque uma igreja que completa 30 anos, ela não pode mais viver como uma igreja de 5 aninhos de idade, de 10 aninhos, ou como um adolescente de 15. Uma igreja de 30 anos precisa encarar a realidade do mundo que ela vive, sendo ela adulto neste mundo. Isso é muito importante, meus amados irmãos. Essa transformação não é diferente na vida de uma igreja. Como um adulto maduro, nós devemos olhar para trás e reconhecer tudo que nós vivemos aqui, que tudo que nós vivemos aqui, até aqui, foi importante. Como eu, como você, olhamos para trás e vemos o papel dos nossos pais ou de quem te criou. Vemos o papel educacional que nós tivemos, o papel espiritual, os valores, os princípios. Nós olhamos para a nossa vida para trás e nós podemos reconhecer, Deus foi bom. Eu aprendi grandes coisas, eu coloquei em prática muitas boas coisas. Mas ao mesmo tempo eu olho para frente e eu vejo os desafios que eu tenho. E aí surge uma pergunta que eu quero caminhar com você. Quando nós estamos refletindo sobre as nossas vidas, em qualquer fase, não só aos 30 anos, mas eu estou enfatizando os 30 anos por motivos óbvios. Esta é a pergunta que normalmente surge na nossa mente, no nosso coração. Eu estou me saindo bem? Ou simplesmente estou saindo bem? Essa é a pergunta que nós fazemos. Normalmente as pessoas fazem em dezembro, na virada do ano, ou no meio do ano, ou no momento de grande transformação na sua vida. As pessoas querem saber, no meu casamento, na minha vida física, na minha vida espiritual, na minha vida financeira, na minha saúde, como eu já disse, na minha diversão, nos meus estudos. Eu estou me saindo bem? E normalmente essa resposta, principalmente na pós-modernidade, está associada ao sucesso. E aí o indivíduo chega à conclusão, não, se eu sou uma pessoa de sucesso, então eu estou me saindo bem. E quando nós pensamos em igreja, existem igrejas que se acham bem-sucedidas porque elas têm muitos membros. Milhares de membros. Porque elas têm muito dinheiro, muitos recursos. Existe nas últimas décadas, no Brasil e mundo afora, o que nós chamamos de um movimento de crescimento de igreja. E você vai encontrar diversos livros que vão bater nessa tecla, da importância de nós termos muitas pessoas, muitos membros, de nós termos um orçamento que dê para nós investirmos em muitas coisas. E eu não estou dizendo que isso é ruim, mas no geral, graças a Deus, tudo existe exceção, no geral, essas igrejas têm formado pessoas consumistas por religião. Então eu vou na igreja que me oferece o melhor pastor, segundo a minha visão de pastor. Eu vou na igreja que tem o banco mais confortável. Não é o caso de vocês. Eu vou, por enquanto, nós vamos comprar outros assentos. Eu vou na igreja que tem ar-condicionado. Eu vou na igreja que tem estacionamento. Eu vou na igreja que as pessoas são cheirosas, são bonitas.
gera igrejas consumidores. Aí então vem aqueles que rebatem essas ideias e falam, não, para eu saber se eu estou me saindo bem, eu tenho que avaliar sobre o viés da fidelidade. Isso vale para as nossas vidas também. Aquele sujeito que pensa assim, não, eu ainda não tenho carro, eu ainda não tenho casa, eu ainda não casei, eu estou obeso, eu estou isso, eu estou aquilo, mas eu tenho valores e princípios. Então o que importa não é esse sucesso aí que a Rede Globo quer vender, o que importa é que eu tenho fidelidade nos meus valores e princípios. Como igreja, aqui cabe muito, muito, muito da história da Igreja Presbiteriana do Brasil, presbiteriana. Uma história de uma igreja que normalmente vai contra essas igrejas de sucesso, se levanta contra, com esse argumento. Não, uma igreja saudável, uma igreja que está se saindo bem, é uma igreja que é fiel à palavra. É uma igreja em que os seus líderes e membros têm um caráter santificado. Meus amados irmãos, não adianta, por outro lado, você ter fidelidade, mas você também não se desenvolver. Não adianta você ser um adolescente de 30 anos que ainda mora na casa dos seus pais. Você precisa se desenvolver. Guardadas algumas exceções. Mas, no geral, não é isso que deve acontecer. Então, o ponto é, o que a Bíblia nos diz a respeito de uma avaliação a respeito da igreja, se ela está se saindo bem ou não? A Bíblia nos diz que nós sabemos se nós estamos nos saindo bem pela capacidade que nós temos de dar frutos. Sucesso e fidelidade, eu coloquei um X ali, não que eles são descartáveis. Tem o seu papel, são importantes ambos, mas a régua de avaliação, tanto das nossas vidas quanto da vida da igreja, é a capacidade de nós darmos frutos. Você, pessoa individual, você tem dado frutos na sua vida, frutos para o seu cônjuge, frutos para os seus pais, frutos para os seus filhos, frutos no seu trabalho, frutos na igreja que você congrega. Nós, como Igreja Presbiteriana do Jardim América, nós temos dado frutos. Nós temos tido conversões nos últimos anos na vida dessa igreja. Pessoas que tinham um caminho que era errado, mas que foram convertidas a outro caminho, um caminho da cruz, do Evangelho. Nós temos um caráter santificado. E aí, à luz do texto que nós estamos utilizando, na nossa vida como igreja, a todo domingo, a toda semana, a cada encontro, o fruto do Espírito é refletido? Você tem amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Para você saber se você está indo bem, você avalia pelos frutos. É por isso que Jesus diz em Mateus 6, ele diz duas vezes, você vai encontrar no verso 16 e no verso 20. Leia comigo, o que ele diz? Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. Meus amados irmãos, 30 anos de história. No verso 8 do nosso texto-chave de João 15, diz assim, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Quando nós olhamos para Romanos 1,13, Paulo está falando ali do desejo dele de ir visitar os romanos, de visitar a igreja que estava ali em Roma. Olha o que ele diz. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. E atenção, meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como eu tenho colhido entre os demais gentios. Uma igreja é avaliada se ela está se saindo bem, se é uma igreja saudável, se é uma igreja madura, ela é avaliada pelos frutos que ela dá. E meus amados irmãos, tanto na igreja como nas nossas vidas, por um lado, o pai é o agricultor. O que isso significa?
que está aí no verso 1 de João 15. Significa que é algo que está fora do controle total do homem. Nós somos ramos de uma videira. Nós dependemos de um agricultor. Que quando nós estamos sem água, secos, de dentro para fora, nós somos alimentados pelas nossas raízes. Quando nós precisamos de um alimento extra, adubo é colocado. Quando nós precisamos ser podados para crescer, nós somos podados. E uma planta só tem propósito, uma planta frutífera só tem propósito de existir para dar fruto. Por um lado, o pai é o agricultor. Por outro lado, está aí no verso 5, Jesus lá mesmo. Jesus é a videira. E nós somos os ramos. Preste atenção numa coisa, meu amado irmão. A videira e o agricultor são fundamentais. Mas o fruto é colhido somente pelos ramos. Sem ramo, a videira não dá fruto. E eu e você somos ramos. Como igreja, que eu quero que você perceba aqui, nós fazemos parte de um processo. Existe algo muito sério acontecendo num momento como esse. Nós fazemos parte de um processo que começa com Deus Pai, que é o agricultor. Eu concordo com Tim Keller, que diz que o Espírito Santo ele entra nesse contexto como o clima. O Espírito Santo manda a chuva, o Espírito Santo manda o sol. Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho, Jesus Cristo, Ele é a videira. E nós entramos neste processo como igreja, como ramos. Como ramos. Meus amados irmãos, apesar de Deus estar no controle de tudo, nós também somos responsáveis pela missão da igreja. Eu não estou indo contra a nossa teologia reformada. Deus continua no controle de tudo, Ele é soberano, Ele é excelso. Ele governa o universo. Mas exatamente porque Ele governa o universo, Ele nos colocou nesse processo. E quem está dizendo isso é Jesus. O meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são os ramos. Olha, é um trabalho em equipe. Ele não está nos igualando à Trindade. Claro que nós somos muito inferiores. Eles são santos, nós somos pecadores. Mas mesmo pecadores, eles nos chamam. A Trindade Santo, Deus Santo, nos chama para participar da missão de Deus de salvar pecadores da sua condenação eterna. Nossa responsabilidade fica evidente no texto de João 15. Percebam comigo. Se nós não assumirmos a nossa responsabilidade, nós seremos como que inúteis. Jesus fala isso em outro texto. Nós seremos como inúteis, seremos cortados fora. Verso de número 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o agricultor corta. Se você é um discípulo de Jesus, você tem que dar fruto. Talvez já tenha surgido essa pergunta na sua mente. Será que eu sou mesmo discípulo de Jesus? Pelo fruto conhecereis, inclusive os frutos da sua própria vida. Porque é fácil olhar o fruto da vida do outro, mas olha o fruto da sua vida. E o próprio texto nos diz no verso 8, que nós já lemos, só para reforçar, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, até aí a gente tinha visto, e o texto termina assim, e assim, isso acontecendo, vocês dando fruto, há uma condição aqui, e assim serão meus discípulos. Porque se você for um ramo que se liga à videira, mas não dá fruto, o agricultor vem e corta.
Agora, deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Eu diria até tampe o ouvido das crianças. As consequências do que nós estamos lendo aqui não se limitam à vida da igreja. Existem consequências pessoais. Mostra para a gente o verso número 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Deus me chamou para anunciar uma mensagem que se chama O Evangelho. A minha vida é dedicada a ensinar o Evangelho. E ensinar o Evangelho significa dizer para você do amor de Deus, da graça de Deus, de coisas maravilhosas. Mas eu não seria fiel ao Evangelho se eu não tocasse em assuntos como este. Porque, meus amados irmãos, o que nós fazemos com coisas que não prestam? Qual é o nome que a gente costuma dar para o que não presta? Você usou alguma coisa em casa, não presta mais, o que você faz? Você joga no lixo. O que não presta é lixo. Por isso que o texto bíblico fala, é jogado fora. No caso de um ramo, de um galho, quando ele se torna seco, ele é lançado no fogo, eles são queimados. Meus amados irmãos, Jesus está sim falando de morte eterna. Cuidado, porque ser igreja não é brincadeira não. Eu não sei se você já se deu conta disso, talvez você tenha ouvido pouco ultimamente a respeito disso, mas eu vou afirmar, o inferno existe, o diabo existe, ele quer te destruir, ele quer que a sua condenação, que está decretada desde o Éden, se confirme, e você sofra eternamente. Sabe qual que é a nossa diferença? A nossa diferença e o nosso sofrimento eterno no inferno, de um ramo, é porque o ramo, ele é lançado no fogo, ele é queimado e ele vai evaporar. O nosso sofrimento no eterno, no inferno, não evapora. Quer ver? 2 Tessalonicenses 1, de 8 a 10 diz assim: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação. Esse ponto é o pior de todos. A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier, Jesus, para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Você está ouvindo esta mensagem presencialmente aqui, ou você está ouvindo esse áudio em algum momento da sua vida. Eu quero afirmar para você que Jesus vai voltar, quer você creia ou não. E o dia que Jesus voltar, e você que não creu nessa mensagem, você perceber que você está condenado a sofrer eternamente, você não venha olhar para mim e dizer, você não me avisou, porque eu estou te avisando agora. Essa é a mensagem do Evangelho. Por que Evangelho no grego significa boas novas? É uma boa notícia de algo de muito ruim que ia acontecer na minha vida e que de repente foi transformada por Jesus Cristo que morreu e ressuscitou na cruz por mim. Apocalipse 21 diz assim: Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Preste atenção que lá o texto de João 15 fala de que nós ficamos secos antes de sermos lançados ao fogo. E aqui está dizendo, aquele que tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, herdará. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras,
E às vezes nós idolatramos a nós mesmos, não outros deuses. E todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Talvez o seu maior temor hoje seja você morrer. Todos nós tememos morrer. O que Jesus está nos dizendo aqui, nessa revelação a João em Apocalipse, é que existe uma morte pior do que esta morte que nós tememos, a morte física. É a morte espiritual. A morte física tem solução. Jesus veio ao mundo para te dar vida eterna. A morte espiritual não tem solução se você não reconhecer que Jesus veio ao mundo para te dar vida eterna. Meus amados irmãos, às vezes esse galho seco, esse ramo seco, pode simbolizar o nosso coração. E deixa eu falar uma coisa bem prática para você. Isso é verdade para você, é verdade para mim, para todos nós. Às vezes esse ramo seco simboliza o nosso coração. Uma sequidão, uma falta de vontade de buscar a Deus. Você vai na igreja porque você sempre foi. Você lê a Bíblia porque você acha que a Bíblia é como um amuleto e você tem que ler todos os dias, como que bater o cartão na sua empresa. Você não consegue mais orar. A sua vida está toda desorganizada e você não sabe por quê. Você acha que você é desorganizado. O problema não é de organização. Não adianta você ir na Saraiva e comprar 10 passos para ter uma vida mais organizada. 101 princípios para você ser feliz. O que você precisa resolver é a sua vida espiritual. E sabe por que a Igreja do Jardim América existe? Para te ajudar neste processo. Para ser instrumento de Deus na sua vida. O que Jesus está dizendo não é que o fruto te leva à salvação. Mas aquele que é transformado por Deus, ele só pode dar fruto. Não tem outro caminho. Ah, então eu tenho que dar fruto para Deus me amar, para Deus ser bom comigo. Não! Isso é doutrina espírita. Isso são outras religiões. O Evangelho é o Evangelho da graça. Primeiro ele te salva. E porque ele te salvou? Ele te conectou com a videira que é Cristo. Conectado com a videira, você é um galho, você é um ramo. E este ramo é o que o agricultor, o Espírito Santo e a videira, Jesus, vão utilizar, ou vai utilizar para dar fruto. Meus amados irmãos, deixa eu falar uma coisa para trazer consolo ao seu coração diante do que eu acabei de dizer. Da realidade do inferno. Deus sabe que nós somos pecadores. Deus conhece o nosso coração. E é exatamente por isso que Deus nos ajuda. Agora, sabe como que Deus nos ajuda? Verso 2. E todo que dá fruto, ele, leiam, poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Vamos ser sinceros? Ninguém gosta de ser podado. Nenhum galho gosta de ser podado. Nenhum ramo gosta de ser podado. Mas Deus nos poda para nós darmos mais fruto. Poda envolve você perder alguma coisa. Poda envolve você deixar de lado algo que você talvez goste muito na sua vida. Quando pensamos como igreja, normalmente nós pensamos assim, nenhum agricultor põe a mão na nossa igreja e não pode podar nada. E aí a igreja para de dar fruto. Porque nós estamos impedindo a ação do Espírito Santo. Aliás, isso me fez lembrar uma igreja de grande crescimento na nossa região. Certa vez, num presbitério, foi perguntado para o seu presbítero, por que vocês crescem e as outras igrejas não crescem? Ele respondeu, porque nós não impedimos a ação do Espírito Santo. Ou seja, a gente deixa ele podar.
nós estamos completando 30 anos. Existem algumas coisas... Perceba que eu estou fazendo uma aplicação dupla aqui, sempre para a sua vida e para a vida da igreja. Talvez existam algumas coisas na sua vida que precisam ser cortadas. Mas pastor, mas eu gosto disso, isso glorifica a Deus. Você pensa que glorifica a Deus. Mas Deus está dizendo, corta, porque uma vez cortando, você vai poder dar muito mais fruto. Entendam, irmãos, é para o seu bem, é para o bem da videira. Vou voltar à minha historinha, lá na casa do Manuel essa semana. Manuel, Dona Ivone. Estava eu e o pastor Sandro. Aí eu, um especialista em tecnologia não agrícola, tecnologia computacional. E o Sandro, que eu até então não sabia, com alguns dotes na área agrária também. Aí está lá ele com o Manuel conversando tal, e mostra que aí o Sandro me solta uma, não, porque eu fiz um curso. Cadê o Sandro? Está aqui, só para olhar para ele enquanto eu falo. Não, porque eu fiz um curso uma vez, não sei aonde, não sei como, que eu aprendi como podar, estou mentindo? Como podar a videira, e o Manuel olhou assustado para ele, assim, eu mais ainda, que eu não esperava isso do Sandro. E aí o Manuel entrou no assunto e já mostrou lá, aí o Manuel mostrou assim o tronco lá da videira, e ele mostrou um buraquinho, ele falou, isso aqui eu vou ter que cortar, porque se eu não cortar, ela vai morrer, ela não vai se desenvolver. Eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei, meu Deus, se essa videira fosse na minha casa, eu ia ver esse buraquinho aí e não ia fazer nada. Não ia podar coisa nenhuma. E a videira ia morrer. O Pai é o agricultor. Nós descansamos porque confiamos que Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. E Ele faz o que é melhor para as nossas vidas. Ele poda, se for necessário, por amor. Porque eu ia olhar para aquela videira bonita lá do Manuel e ia falar, não poda não, está bonita, uma sombra maravilhosa aqui. Mas Ele sabe o que é melhor para a videira, eu não sei. Trazendo para o contexto de aplicação para as nossas vidas. Eu não sei o que é melhor para a minha vida como ramo. O que eu sei é que Deus me chamou para dar fruto. E se Ele está dizendo que tem que podar, só me cabe dizer, Senhor, vai doer. Mas o Senhor é o agricultor, o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Foi o Senhor que me criou. Quem tem o manual do produto foi o Senhor me criou. O Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Agora, é muito bonito o texto, quando diz no verso 3, qual é o principal instrumento de poda. Olha lá o que diz no 3. Vocês já estão limpos leiam, palavra. Eu acho muito legal isso, porque nos faz refletir 3 coisas. É a palavra, este livro precioso que nós temos. E a igreja existe por causa de Deus utilizar este livro nas nossas vidas como uma voz. Ele é o principal instrumento de poda. Por quê? Porque a palavra nos confronta. Porque a palavra nos chama à mudança. Porque a palavra nos conecta com Deus. Sabe o que vai acontecer? Tudo na nossa vida que não nos confronta, que não nos chama à mudança e que nos atrapalha de nos conectarmos com Deus, por amor, sabe o que Deus vai fazer? E vai dizer para a gente, vocês precisam, ou você precisa, da palavra. Por isso que igreja só é igreja quando ela é baseada na palavra. E nós só vamos dar frutos quando nós entendermos isso. Eu tenho os meus desejos, e a palavra de Deus diz que os meus desejos são maus. Jesus diz isso. Por causa do pecado que habita em mim. E se eu ficar me baseando nos meus desejos, eu vou chegar hoje em casa, vou ligar a televisão, vou assistir o Fantástico, vou assistir o Manhattan Connection, vou ver um monte de valores, princípios, que não tem nada a ver com os princípios de Jesus. E eu vou achar mó barato, sabe por quê? Porque esse é o desejo do meu coração. Mas a palavra vem e poda esses meus desejos, não por maldade, mas para o meu bem. Porque Ele me ama. Ele fala, olha, isso aí que você está vendo não faz sentido, o que faz sentido é a minha palavra. Aliás, não faz sentido ser ramo se você não dá fruto.
Qual a função do ramo? Dar fruto, do ramo de uma videira, né? Do ramo de uma árvore frutífera. Dar fruto. Por isso, meus amados irmãos, parem para pensar comigo. Todo ser humano quer realizar algo de bom na vida. Sem exceção. Nós queremos ser astronautas, jogadores de futebol, médicos, quando criança. Depois a gente cresce mais um pouquinho, a gente fala, não é bem por aí o caminho, ou talvez seja esse mesmo caminho. Mas a gente sempre tem aquele âmbito de, não, o que eu posso fazer para melhorar o mundo? Essa geração dos 30 anos hoje é uma geração que pensa em ecologia, que pensa em sustentabilidade, que pensa não só como seus pais e os seus avós, em ter uma profissão para ter dinheiro, para curtir o final de semana. Eles têm um senso de significado muito maior do que outras gerações. A igreja do Jardim América está lidando com pessoas assim. E sabe aonde entra o evangelho? O evangelho entra quando a gente fala para essas pessoas, olha, você só vai encontrar o rumo da sua vida com Jesus. Por exemplo, olha o que diz o verso número 4. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Eu não preciso de Jesus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de irmãos, eu me viro. Tá, mas e Deus? Não, Deus, eu me viro com Deus também. Não é assim que funciona. Você pode não concordar comigo, com o que eu estou afirmando aqui. Mas, ao não concordar comigo, você não está concordando com Jesus. Porque Ele está dizendo, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. O que o mundo tenta hoje é a independência de Deus. Nós falamos sobre isso na série passada. O desejo do ser humano é ser independente. Então, todos os diálogos sobre aborto, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Todos os diálogos sobre, por exemplo, casamento, eu me caso com quem eu quiser, do sexo que eu quiser. A pessoa não entende que o casamento não é uma instituição do Estado, não é uma instituição social. O casamento só existe porque a sua origem está na palavra. E é por isso que nós, como cidadãos, discípulos de Jesus, lutamos pelos princípios do casamento como instituição dada por Deus, não pelos homens. As pessoas querem viver independente em relação à sua sexualidade. Eu vou ter o sexo que eu quiser. Sabe o que é isso? É você dizer, não, Deus, eu não quero ser homem. Não, Deus, eu não quero ser mulher. Você não tem domínio sobre a minha vida. Só que essas mesmas pessoas querem dar frutos na vida. E não sou eu. É Jesus que está dizendo. Pode mostrar. Ele diz, permaneçam em mim. Depois ele diz, não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E depois vem a frase mais impactante, na minha opinião. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, eu e você não podemos fazer coisa alguma. Para dar fruto é necessário estar na videira. É necessário estar conectado com Jesus. Agora, eu já estou concluindo. Sabe o que é mais maravilhoso nisso? O mais maravilhoso nisso é que não significa que nós vivemos como robôs. Que a pessoa que não entende o evangelho ouve essas coisas e fala, então eu tenho que... Jesus é que manda na minha vida. Pelo contrário, Jesus te dá a liberdade que o pecado te escravizava. É curioso, porque Cristo nos liberta. E quando nós estamos libertados, nós podemos pedir a Ele o que nós desejamos. Pensa comigo, o que é você estar limitado, você estar preso a alguma coisa? Significa você não poder pedir nem fazer o que você quer. Agora, olha o que diz esse mesmo texto de João 15. Pedirão, verso 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, peraí, quem que é que está escravo?
o cristão ou não cristão? O discípulo de Jesus ou não discípulo? Eu acho muito curioso aqui, porque essa palavra de Jesus é o sonho de todo ser humano, mas nem todo ser humano percebe isso. Por exemplo, nós temos aqueles contos de fadas, né? E um desses contos é a história lá do gênio da lâmpada. E olha como os contos de fadas são limitados, são pequenininhos diante da glória de Deus. Nessa história do gênio da lâmpada, você acha uma lâmpada, ou seja, não é para qualquer um. Você tem que achar a lâmpada. Aí você acha a lâmpada, você descobre lá, você resolve limpar a lâmpada, e opa, sai um gênio lá. Aí você fala, aqui você pode ter 3 desejos, o que você quiser. Três desejos. Deixa eu ler de novo para você, o verso 7. Pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. 3 vezes? 6? 12? 24? 48? Não. Meus amados irmãos, Deus só não nos atenderá. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Deus só não nos atenderá se o nosso pedido não for o melhor para a nossa vida. E o que é melhor para a nossa vida? Dar frutos. Deus, eu quero... Semana passada eu dei o exemplo da Evoque, né? Estou pensando em outro carro aqui hoje. Vocês sabem que meus exemplos são sempre de carro. Deus, eu quero aquela BMW que eu vi na agência. Não precisa nem ser nova, Deus. Pode ser semi-nova. Me abençoa. Aí Deus olha para o seu pedido assim. Ele fala, eu queria dar essa BMW para você. Mas essa BMW não vai fazer você dar frutos. Ou ele vai dizer, eu vou te dar a BMW mesmo, porque essa BMW vai ser uma bênção para a causa, para a sua missão. Assim funciona um Deus que nos ama. Porque o Benjamin vai começar a me pedir tudo o que ele quiser na vida. Mas eu, como pai, vou saber o que é melhor para a vida dele. E nós, como filhos de Deus, pedimos tudo o que nós queremos. E Deus fala isso mesmo. Peçam, peçam, peçam. Mas ele não diz, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Embora o texto diga, lhe será concedido, percebam que esse texto está inserido num contexto de dar fruto. É aí que a gente chega no conhecido texto de Romanos 8. Só para ilustrar o que eu estou falando. Vamos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que lindo, pastor! Então tudo vai cooperar para o meu bem? Vai. Para o seu bem supremo. Para você dar fruto. Para o bem da sua alma. Para o bem da sua vida. Para o bem da sua missão de anunciar o Evangelho. Todas as coisas vão cooperar para o bem. Mas só Deus sabe qual é esse bem. E nós sabemos a missão que nós recebemos. E agora eu quero fazer uma ponte, nós como igreja. A história do Jardim América é uma história linda. Mas como toda história linda, para ser linda tem que passar por alguns desafios, alguns percalços. E não foi diferente na história dessa igreja. E nós confiamos que ao completar 30 anos, Deus conduziu todas as coisas, fez com que todas as coisas cooperaram. Até aquelas que nós não entendemos. Fala, Deus, mas como que o Senhor mandou para fora da igreja aquela família joia? Todas as coisas cooperam para o bem supremo da igreja de Jesus. Deus, mas como que o Senhor permitiu aquilo, a morte daquela pessoa, aquele acontecimento, aquela pessoa era importante na igreja? Todas as coisas cooperam para o nosso bem.
Ou você confia nessa verdade, ou você vive preocupado, ansioso na sua vida. A escolha é sua. Ou você confia em Deus, ou você confia em outras coisas. Agora perceba, entender isso não é difícil, quando a gente pensa na nossa mente. Ah, legal, raciocínio lógico, eu estou entendendo. Agora, viver de acordo com esta realidade é um grande desafio. Colocar em prática. Somente pessoas maduras espiritualmente, somente igrejas maduras conseguem lidar com isso de forma mais fácil, mais simples, lembrando que Jesus é a videira. Então, concluindo, a igreja somos nós. Nós que somos os ramos da videira. A videira é Jesus. Então, eu quero lançar uma última pergunta para você que é membro dessa igreja, ou frequentador dessa igreja, ao nós completarmos 30 anos. A pergunta é: temos dado frutos? Temos dado frutos? A resposta, eu não quero que você pense na igreja como instituição, CNPJ. Não. Pensa nas nossas vidas. Nós somos a igreja. Certamente essa igreja deu muitos frutos na sua história. Mas será que não poderia ter dado mais frutos? Será que não poderia ter dado frutos melhores? Percebam, completar 30 anos é fazer uma avaliação sincera sobre as nossas vidas e também planejar os próximos passos. Você que é membro dessa igreja há muito tempo, talvez esteja pensando diante dessa pergunta: tudo aqui sempre foi ótimo, pastor. E hoje eu só tenho motivo para comemorar. E talvez você que também é membro dessa igreja há muito tempo esteja dizendo: pastor, estou ficando em crise. Pastor, estou preocupado, estou ficando desesperado, porque nós não estamos fazendo o que nós deveríamos estar fazendo. E aí para você, porque nós somos o país do futebol, apesar de que só tem um time no Brasil que anda dando alegria, eu trouxe um vídeo de futebol. Percebam, é uma cobrança de pênalti. Não são times do nosso país. O atacante bateu, a bola na trave. O goleiro está comemorando, o atacante está desesperado. Olha o que aconteceu. Nós vamos mostrar por outro ângulo. O outro ângulo está com a imagem um pouquinho pior, mas dá para perceber. O pênalti é cobrado. Percebam. Desespero de quem errou o pênalti. Comemoração. 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 Percebam na bola. Comemoração e o desespero de quem bateu. Olha a bola. Olha a bola. Olha a bola. A bola passou ali. E foi gol. Sabe o que eu quero te dizer com este vídeo? Nunca se desespere antes do fim. Também nunca comemore antes do fim. E principalmente, nunca abandone o seu posto antes do fim do jogo. Estamos completando 30 anos. Igreja não é e nunca foi o pastor e os presbíteros somente. Igreja somos nós. E como diz 1 Samuel 17, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas, meus irmãos, ainda há muito para ser feito. A videira está te chamando nessa noite. Ou está te chamando para você fazer parte desta árvore, ou está te chamando para você voltar a dar frutos. Seja qual for a situação, quer você seja membro ou não dessa igreja, o convite da videira, que é Jesus, celebre tudo que a igreja do Jardim América já realizou para a glória de Deus. E participe de tudo que a igreja do Jardim América ainda vai realizar
para a glória de Deus. Essa missão não é minha como pastor dessa igreja. Essa missão é nossa. Deus vai nos usar como instrumentos para realizarmos grandes coisas. Assuma o seu posto. Conte com a nossa ajuda. E todos nós contamos com o auxílio de Jesus. Amém? Irmãos, vamos ficar em pé. Vamos fazer uma última oração. Agradecendo a Deus por essa celebração. Pai eterno, Deus bendito, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos 30 anos de história dessa igreja. Amém. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de celebrarmos isso com tantas pessoas queridas e amadas que fazem parte dessa história, Pai. Sim. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse culto, por este momento que nós separamos da maneira como nós fizemos, orientados pelo Teu Santo Espírito. Obrigado porque reconhecemos a Tua presença nesse lugar. Obrigado. E sabemos, Senhor Deus, que esse é um momento de adoração especial para nós, especial para o Senhor, Pai. Muito obrigado pela maneira como o Senhor falou aos nossos corações, Pai. Sim, Deus, que realmente, Pai, essa igreja possa ser madura, Senhor Deus, possa continuar sendo podada, possa continuar crescendo e frutificando, Pai. Sabemos que o jogo não acabou, ainda temos muito ainda pela frente, ainda temos muito que crescer, ainda temos muito que frutificar. E cada membro, Senhor Deus, cada irmãozinho dessa igreja, desde os pequenos discípulos até os nossos anciãos, Pai, todos são ramos dessa videira, Pai, e queremos estar conectados ao Senhor. Nos usa, Pai, nos usa para continuar manifestando o Teu Evangelho nesta cidade. Amém. Que Santa Bárbara do Oeste possa ouvir da Tua graça através da nossa igreja. Amém. Que os nossos bairros, nossas escolas, nossas famílias possam ser impactados pela realidade da Tua graça sobre nossas vidas, Pai. Sim. Usa-nos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Que muitos anos ainda possamos celebrar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E que assim a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai e agricultor, e o poder do Espírito Santo seja com cada família aqui representada, cada vida e discípulo aqui presente, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém.